Vejamos agora o pensamento político de Aristóteles, filósofo que nasceu em 384 a.C. na cidade de Estagira e que morreu em 322 a.C. na cidade de Calcis. Sócrates e os sofistas, eles têm um papel pioneiro dentro do pensamento político, porque eles foram os primeiros a introduzirem as questões éticas e políticas dentro do debate filosófico, coisa que até então não acontecia. Platão também é um pioneiro. Só que o pioneirismo de Platão consiste em mostrar que o saber deve conduzir o poder e que a perfeita organização da sociedade é uma consequência da busca pela verdade. E ao fazer isso, Platão enaltece a prática da política, demonstra a importância da política, que a política é uma atividade fundamental para a vida em sociedade e não é uma prática, portanto, que deve ser feita de qualquer forma. Afinal de contas, é de vidas que se está falando. Aristóteles também é um pioneiro. Só que o pioneirismo do Aristóteles reside no fato dele ter desenvolvido uma concepção de política como ciência autônoma. Ele não é o primeiro a falar sobre política. Platão já faz isso. Agora, Aristóteles, ele dá à política um tratamento especializado. Ele confere à política uma autonomia bem maior. Porque Platão, por exemplo, estabelece uma relação muito íntima entre filosofia e política. Não que o pensamento político de Aristóteles não tenha um caráter filosófico, mas ele confere à política um caráter muito mais autônomo do que em relação ao que acontecia a Platão, ou a Sócrates, ou aos sofistas. Aristóteles também não é o primeiro a escrever sobre política. Platão já faz isso. Só que Aristóteles é o primeiro, é o autor de um primeiro grande tratado sobre política na história do pensamento ocidental. Ele dedica uma obra exclusivamente à política. E esse livro se chama A Política e foi escrito no século IV a.C. E é sobre o conteúdo desse livro de Aristóteles sobre o qual eu vou discorrer. Na obra A Política, Aristóteles afirma que o homem é um zoopolitikon, um animal político. Segundo o filósofo, o homem possui uma tendência natural à vida em sociedade. Então, além desse caráter da racionalidade presente no homem, também há esse caráter político no ser humano. E o Aristóteles atribui exatamente a essa tendência natural à vida em sociedade a origem do Estado. Para Aristóteles, o Estado não é artificial, não resulta da capacidade inventiva do homem, mas para ele o Estado é resultante de um processo desencadeado por força da própria natureza. E ele demonstra isso falando inicialmente da atração entre os sexos. Como, por exemplo, o homem se sente atraído pela mulher, a mulher se sente atraída pelo homem, e dessa atração entre os sexos surge o que o Aristóteles chama de primeira sociedade, ou sociedade doméstica, ou família. A família não para por aí. A família acaba, esse homem, essa mulher acabam tendo filhos, outras famílias que também se formam também acabam tendo filhos, e os filhos dessas diferentes famílias, num determinado momento, vão se tornar adultos, vão se encontrar, vão se unir e formar as suas próprias famílias. E na medida que formam as suas próprias famílias, acabam ampliando essa rede familiar. Aí você tem a figura não apenas do filho, do pai e da mãe, mas também a figura dos avós, a figura dos bisavós, a figura dos trisavós. E essa família ela vai crescendo, formando o que o Aristóteles vai chamar de pequeno burgo. Vamos entender aqui o pequeno burgo como uma pequena sociedade, uma vila, um clã familiar que vai crescendo, se transformando num vilarejo. Esse vilarejo acaba crescendo, as relações vão se ampliando, novas famílias vão se formando, novas uniões vão se realizando. A vida vai se tornando cada vez mais complexa e ganhando uma dimensão cada vez mais social e vai acabar dando origem à polis, à cidade.
A cidade, portanto, é o resultado da associação dos homens. Então, os homens vão se associando, vão crescendo demograficamente e vão tornando cada vez a vida mais complexa. E nessa associação, os homens, eles cooperam entre si. E essa cooperação se dá a partir da divisão do trabalho, melhor garantindo dessa forma o provimento das necessidades. O que significa isso? Significa que alguns homens vão se dedicar à agricultura, outros homens vão se dedicar à pecuária, outros homens vão se dedicar à construção civil, outros vão se dedicar à marcenaria, outros vão se dedicar à carpintaria, de tal forma que os homens vão colaborar uns com os outros, tornando dessa forma a vida para todos mais fácil. Chegamos à polis. E como Aristóteles entende a polis, ou a cidade? Para ele, a polis é caracterizada pela autarquia. Lembre que estamos falando da antiguidade grega. E na antiguidade grega não havia a Grécia. O que havia eram cidades-estado. Eram cidades que gozavam de total autonomia uma em relação às outras. Então cada cidade-estado era autárquica. Em Tebas havia uma forma de governo, haviam determinadas leis, havia uma determinada forma de manifestação cultural. A mesma coisa acontecia em relação a Atenas. Ela tinha suas próprias leis, a sua própria religião, os seus próprios deuses, né, apesar de partilharem, né, de um mesmo universo mítico, mas tinha toda a sua própria organização. A mesma coisa em relação a Esparta, tinha suas próprias leis, a sua própria forma de governo. Cada cidade gozava de total autonomia em relação às outras. E Aristóteles também percebe que cada cidade possui a necessidade de um governo ou constituição política, devido principalmente ao crescimento demográfico. Dentro da cidade haviam muitas pessoas, havia, portanto, a necessidade de leis que regulassem a vida em sociedade. Essas leis que regulam a vida em sociedade só vão ser aplicadas se houver um aparato repressivo do Estado que faça com que as leis sejam cumpridas, punindo aqueles que trazem problemas à vida social e garantindo dessa forma a ordem. Por isso a necessidade de um governo, de uma constituição política para organizar a vida em sociedade, organizar a vida dentro da cidade. E em linguagem moderna, polis, cujo significado é cidade, mas em linguagem moderna nós podemos traduzir a polis como um estado, um pequeno estado, mas ainda assim um estado. A polis, para Aristóteles, também pressupõe a existência de um poder encarregado, como eu já disse, na elaboração e imposição de regras para a convivência social. E Aristóteles possui uma visão organicista do Estado. É como se o Estado fosse um organismo vivo, pois ninguém é autônomo, mas todos nós somos o quê? Interdependentes de outros indivíduos. Quando nós pegamos um organismo como o corpo humano, qual órgão do corpo humano é mais importante? O coração? O pulmão? O fígado? Não, todos esses órgãos são importantes. A ausência de um deles implica na morte do organismo. Agora, o coração tem a sua função, o pulmão tem a sua função, o fígado possui a sua função, e todos, cada um cumprindo com as suas atividades, contribui para a sobrevivência do organismo. Raciocínio semelhante Aristóteles faz em relação à cidade, em relação ao Estado. O Estado, a vida em sociedade só é possível na medida em que cada qual, desenvolvendo as suas atividades, diferentes atividades, acabam contribuindo e tornando dessa forma a vida mais aprazível para todos. Chegamos, portanto, à concepção de Aristóteles sobre as formas de governo. Ele parte do princípio que o homem é animal político, que por ser um animal político ele acaba construindo uma família, que vai se transformar num burgo, que vai se transformar numa cidade. Essa cidade, na medida em que ela vai crescendo demograficamente, vai ter as relações em sociedade vão se tornando cada vez mais complexas, surge a necessidade de um Estado. Esse Estado ele tem que elaborar leis, esse Estado tem que estabelecer ordem dentro da sociedade, fazer com que as leis sejam cumpridas. E aí entramos na discussão acerca das formas de governo, que é o ponto alto, talvez, do pensamento do Aristóteles. Então vamos ver o que Aristóteles diz acerca das diferentes formas de governo. Então, para ele,
O modo de exercício do poder político depende de cada estado. Cada cidade-estado, cada estado vai ter a sua própria forma de organização política. E essa constituição política de cada povo define quem possui a virtude de cidadão. Novamente essa mesma lógica. Quem é o cidadão para Aristóteles? Cidadão para Aristóteles é aquele que exerce o poder. Da mesma maneira que era para Platão. Ainda por Aristóteles, as formas de governo elas variam de acordo com a definição da classe dos cidadãos e do grau em que eles podem interferir no poder político. De novo, cidadão é aquele que exerce o poder. O grau em que os homens podem interferir no poder é que vai definir os diferentes graus de cidadania. Então, e o critério de classificação acerca das formas de governo consiste no interesse visado pelo governo, que, segundo Aristóteles, deve ser o interesse geral. E é a partir dessa lógica do interesse geral que Aristóteles faz uma análise das formas de governo. E Aristóteles define, da mesma maneira que Platão, ele também faz um elenco das formas de governo. Só que nós vamos ver de uma forma diferente da que Platão fez. Então Aristóteles define as formas de governo como sendo formas justas ou formas corrompidas ou injustas. Se ele fala em formas justas e formas corrompidas de governo, para Aristóteles existe mais de uma forma de governo. Além de existir mais de uma forma de governo, também existem formas de governo que são justas. E são justas porque elas buscam o atendimento do interesse geral. Aqui já temos uma grande diferença entre Platão e Aristóteles. Enquanto para Platão existia apenas uma forma de governo que atenderia às necessidades humanas, que seria uma sofocracia, um governo de filósofos, para Aristóteles existem várias formas de governo que são justas. Então vejamos quais são. E um detalhe curioso, que para cada forma justa de governo, existe uma forma correlata corrompida. Agora, isso não significa que uma aristocracia, para Aristóteles, por exemplo, vai se transformar na sua forma corrompida, oligarquia. Não é essa a lógica. Ele foge daquela lógica de um ciclo vicioso, como falava Platão. Bom, vejamos melhor como é que funciona para Aristóteles essas formas de governo. Então vamos começar aqui com a aristocracia. A aristocracia é quando o poder político é exercido por uma elite. Não interessa se essa elite é econômica, se essa elite é guerreira, é quando o poder político é exercido por uma elite dentro de um Estado. Já a forma corrompida da aristocracia seria a oligarquia. E como é que se define uma oligarquia? Também é quando o poder político é exercido por uma elite. Não interessa se essa elite é militar, se essa elite é econômica. Mas então qual é a diferença entre oligarquia e aristocracia, se tanto uma forma quanto a outra é quando o poder político é exercido por uma elite? A diferença está exatamente na busca pelo interesse geral. Uma aristocracia é uma forma justa de governo na medida em que ela busca esse interesse geral. Agora, quando essa elite que está no poder, ao invés de buscar o interesse geral, se corrompe e busca apenas o atendimento dos seus interesses, governa de forma a trazer privilégios para si própria, ela se converte numa forma corrompida ou injusta de governo. E aí, ao invés de ser uma aristocracia, é uma oligarquia. Outra forma justa de governo para Aristóteles é a realeza. A realeza é quando o poder político é exercido por um único indivíduo. E a forma corrompida da realeza seria a tirania. A tirania se define por ser um poder político exercido por um único indivíduo. De novo, qual é a diferença entre realeza e tirania? Se as duas se definem da mesma forma, poder político exercido por um único indivíduo. De novo, o interesse geral. É uma realeza, é uma forma justa, quando o rei age pensando no interesse geral, no interesse de todos. Agora, quando o rei age pensando apenas nos seus próprios interesses em detrimento do interesse geral, se torna uma forma corrompida ou injusta de governo. E, nesse caso, o rei se transforma num tirano. Outra forma de governo justa é a república. A república, em Aristóteles, tem o sentido de democracia.
E para ele, uma república é quando o poder político é exercido por muitos na condição de cidadãos. De novo, cidadão é aquele que exerce o poder. E isso é o que acontece numa democracia. Já a forma corrompida da república ou democracia seria a demagogia. A demagogia, Aristóteles a define como um governo de massas e que tende a enxergar somente o interesse dos mais pobres, conduzindo muitas vezes à violência e à ilegalidade. Comumente as pessoas entendem, e até de maneira errônea, que democracia é o governo da maioria. Não é bem assim. Democracia é um governo de todos, é um governo para todos, que deve buscar atender os interesses de todos. Agora, é lógico, é um governo eleito pela maioria, mas que deve governar para todos. Por isso a crítica de Aristóteles à democracia. Então a democracia se corrompe quando o governo enxerga apenas os interesses da maioria, o interesse das massas, ignorando o interesse das minorias, o que acaba conduzindo à violência e à ilegalidade. A demagogia, ela seria a forma corrompida da república. Mas a demagogia é a forma oposta a qual outra forma de governo? Se você pensou república, errou. A demagogia é a forma oposta à oligarquia. Então, numa demagogia, o que prevalece são os interesses da maioria em detrimento dos interesses das minorias. Já numa oligarquia, é o contrário, é o oposto. É os interesses de uma minoria que se impõem frente aos interesses da maioria. Agora, para Aristóteles, a aristocracia, a realeza e a república são formas justas de governo, porque apesar de diferentes, elas têm a mesma finalidade, buscam atingir o mesmo fim, que é o interesse geral. Já a oligarquia, a tirania e a demagogia são formas injustas, porque buscam apenas privilegiar interesses egoístas. Concluindo aqui Aristóteles. Para Aristóteles, uma sociedade tende a ser mais justa quando um grande número de indivíduos participa igualmente do governo, por ser maior a probabilidade de que uma multidão reúna mais virtudes do que poucos indivíduos. Vamos fazer aqui um raciocínio para tentar entender um pouquinho melhor. Quantas pessoas eu preciso corromper numa realeza para que uma realeza seja corrompida? Um único indivíduo. Quantas pessoas precisam ser corrompidas numa aristocracia para que esse governo se transforme num governo injusto? Para que se transforme numa oligarquia? Um grupo de pessoas. Agora, quantas pessoas eu preciso corromper numa república para que a república se transforme num governo corrompido? Muitas pessoas. Então, apesar de Aristóteles dizer que tanto a realeza como a aristocracia e como a república são formas justas de governo, é visível a preferência dele por um governo republicano.